permite que Sansão venha ao mundo da terra, que o Sansão seja fecundado no ventre da sua mãe. Para quê, irmãos? Porque o Senhor queria usar Sansão como libertador do seu povo. Mas Sansão sabia, desde o ventre, assim como uma mulher não pode ter um filho nos dias de hoje, nem por fertilização, inseminação e por qualquer outro método. E aqui Deus, ele visita o ventre dessa mulher e permite que ela seja agraciada. Essa mãe, com certeza, desde o início vai dizer ao seu filho: olha, você nem era para ter vindo no mundo, mas Deus fez um milagre e me deu você. Olha, não era nem para você ter nascido, mas Deus tocou na minha madre e fez com que eu viesse a gerar. Então aquele filho sempre vai saber. A minha mãe sempre disse que eu nem era para nascer, mas Deus me trouxe com propósito comigo. Assim na vida de Sansão, certamente a mulher de Manoá, aquele homem da vassoura da tribo de Dan, o Senhor levanta aquela mulher, o Senhor faz com que aquela mulher tenha um encontro com o anjo do Senhor, e ele dá toda a instrução a essa mulher. Para quê? Para que ela tivesse um filho e criasse ele como Nazireu. E o que ele seria como Nazireu? Como Nazireu, ele não poderia tocar em cadáver, em coisas mortas. Como Nazireu, ele não poderia comer coisa imunda, ele não poderia comer alguns tipos de alimento. Como Nazireu, ele não poderia beber bebida forte. Por quê? Porque esse filho, ele era separado e sobre a sua cabeça não podia passar na vaga. Essa é a instrução de Deus para aquela mulher e para Sansão. Porém, essa mulher consegue fazer com que essa criança nascesse e cumprir até a gravidez. Porque não, enquanto o filho está no teu ventre, você tem domínio. Enquanto está no teu ventre, você diz: só vai comer o que eu quiser te dar. Eu não quero te dar isso, você não vai comer isso. Eu não quero te dar aquilo, você não vai comer aquilo. Porque está no teu ventre, você tem domínio. Mas no momento que a criança não está mais no teu ventre, no momento que a criança cresce e que ela já se acha dona do seu nariz, agora ela diz que faz o que ela quer, agora ela diz que vai aonde ela quer, agora ela diz que chega a hora que ela quer, agora ela diz que ela não terminar a sala, que ninguém manda nela, que ela já é de maior, que ela já manda a lavassurianda. Por quê? Porque você perdeu o domínio, porque já não está mais de Comanás no teu ventre, e nem está de Comanás sai, mas debaixo do teu teto, como alguém dependente ou de menor. Talvez foi assim que Sansão fez com a sua mãe. E se você ler o texto, o texto do que a palavra diz que Sansão, ele começa a perder a visão do Deus que deu nos seus olhos. Meu Deus! Você sabia, irmão, que às vezes é consequência daquilo que já está acontecendo há muito tempo. Mistério! Aleluia! Começa a acontecer quando acaba a história. Quando acaba a história, a gente diz: oh meu Deus, e agora? Os negócios já estão acontecendo. É verdade, pai. O negócio já está no mundo há muito tempo. Só estourou a bomba, só entornou calmo. A verdade é que Sansão, ele sai do propósito de Deus quando ele já começa a desejar a vontade da carne dele. Ele sabia o propósito para que ele foi gerado, para que ele nasceu. Ele sabia por que Deus o deu vida. Mas ele agora decide o seguinte: eu vou descer de Comanarassaio, eu vou descer lá do Arábia, dos lugares que eu quiser ir. Vou tomar mulher estrangeira, vou tomar mulher dos filisteus, eu vou tomar mulher que eu quiser tomar, porque agradou meus olhos. Aí o teu irmão, diga para ele: cuidado com meus olhos, irmão. Diga para ele: cuidado, irmão, com meus olhos. Cuidado, irmão, com meus olhos, lá, basculhando a Arábia. Ou levantando a maná, porque não é só o coração do homem que é enganoso, não. Os olhos também é. Quando nós estamos por aquilo que nós vemos, e depois não arrega nada daquilo. É tudo feito. Agora, tu pensa que a grama está verdinha? Você chega na hora que pensa que a grama está verde, é de mentira artificial. Aleluia! Glória! É muito engraçado, né? Até hoje eu ainda vejo isso. Alguns meses atrás, Deus usou uma pessoa que ele quis levantar na terra, porque Deus faz o que quer, ele é soberano. E Deus cumpriu uma promessa que havia feito há 20 anos atrás. E dentro dessa promessa, o Senhor usou uma pessoa na terra, né? Levantou alguém e disse: pastor, Deus não vou te dar uma casa de presente. E eu disse: se é
valor X, se for dentro do valor, eu vou comprar a casa física e vou te dar a casa de presente. E eu resolvi procurar as casas, uma casa em região dos lagos. E aí, eu estou falando de grama, né, verde, né? E eu fui visitar algumas casas aqui no corredor para escolher para a casa que o Senhor botou no meu coração que seria para mim. Eu queria uma casa onde eu pudesse jejuar, se separar, onde eu pudesse ficar com Deus. E Deus me deu uma casa em frente de um lugar que eu chamo de monte, já fiz secreto, em frente à minha casa, atravessei no portão, atravessei a calçada pelo monte. E eu olhei para o monte com Deus, Ele foi fiel. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque dentro de todas as casas que eu fui, tinha uma casa muito bonita. E quando o corretor me levou na casa, eu olhei e disse, nossa, essa casa não é assim. Acho que é boa. Mas eu olhei para o chão, a cama dela não era de verdade. E eu fiquei prestando atenção e falei, nossa, a cama não é de verdade. Essa cama é mentira. Isso aqui é feio. Isso não é de verdade. Eu fui atrás da casa na piscina, dei a volta perto da piscina e falei, não, essa cama não é de verdade. E eu olhei bem e vi que realmente não é. Depois o corretor falou para mim, então essa casa é assim, deve se viver, mas essa cama aqui já é artificial, eu não ia ficar colocando nele. Aí eu falei, não, eu não quero negócio artificial, eu quero um grama de verdade. Vai ter que voltar, mas é de verdade. Sabe por que não? Porque às vezes você está aceitando aquilo que é artificial, dizendo, vai dar lá na sua. Deus está dizendo para você, eu tenho o que é verdadeiro para você, não é o que é falso, não é o que é fake, Deus tem que colocar aquilo que é realidade para você, mas eu preciso, pastor, fazer o quê? Deixar o Senhor trabalhando pessoa. Sansão, ele resolve descer e tomar, e ele diz, agradou Deus, não está decidido, não importa se é mulher filisteia, mas é aquilo, você e aquilo vão casar. E Sansão, ele começa a quebrar os princípios de Deus, ele começa a sair dos propósitos de Deus, quebrando o princípio e não sai. Todas as vezes que nós quebramos o princípio, teremos consequências. Porque não adianta a gente pensar, Deus é pai. Você não é pai aqui? Certamente temos muitos pais aqui, muitas mães. Você pode amar o teu filho, mas se ele fizer uma coisa grave, tu vai ter que disciplinar ele. Porque se tu não disciplinar, o mundo disciplina com você. Se tu não disciplinar, quem vai disciplinar para você? Então, mesmo que tu na tua alma, tu tem que fazer o quê? Usar a vara da correção às vezes, disciplinar, botar de castigo, tirar alguma coisa que ele gosta. Para quê? Porque é a forma que você tem de disciplinar e ensinar a Labaxurianda. Do teu filho assim é o nosso Deus. A Labaxurianda, o povo de Israel estava fazendo o que era mal, Senhor. Deus levanta a Labaxurianda, o anjo envia até a mulher de Manoá. Diz a ela que o filho, a mulher chega o filho nasce, o filho fica debaixo daquela autoridade dos pais, mas agora ele cresceu e faz o que ele quer. Agora ele decide sabendo que não podia tomar mulher estrangeira. Ele quer tomar mulher estrangeira. E ele vai lá e diz, não, é o que eu quero, que agrada meus olhos. Ele já começa a quebrar princípio. Agora ele diz, eu vou descer a Tina. Ele chama o seu pai e a sua mãe. E no caminho de Tina, ele faz o quê? Ele desvia do caminho e vai lá para a Surianda Arábia. Por quê? Porque o tempo atrás ele estava passando aquele caminho, veio o filho de leão e ele matou, rasgou de toda a nasce, de alta a baixo, sem precisar ter nada nas suas mãos. Sabe por quê, irmão? Porque se você não tinha uma coisa, que Deus vai ele mostrando um sinal de que Deus está com ele. Força. Meu Deus! E aí o teu irmão diga para ele, Deus já te deu um sinal. Diga para ele, ele te deu força nessa guerra. Ele te deu força nessa batalha. Ele vai ver que você ficar de pé nessa guerra. Tá bom? Tá ameaçado. Sabe qual é o sinal dele, guerra? A força que você está tendo, que muitos estão perguntando, como é que consegue? Como é que fica de pé? Como é que consegue na no meio da chuva, no meio dessa provação, como consegue ter essa força? Essa força não vem de você, vem de Deus. Essa força não vem de você, essa força vem de Deus, guerra. Mas sabe qual é o preço dessa força? Consagração. Sansão era consagrado, separado. Só que ele esqueceu disso. Sabe por quê? Porque quando a carne começa a se agitar, se dermos lugar a ela, ela cai no espírito. É verdade, Deus. E se a carne está lá no espírito,
vamos fazer o que ela quer, façamos. Mas quando nós sujeitamos a carne ao Espírito, nós fazemos o que Ele nos governa, nos manda. Nós fazemos o que a fé nos governa e nos manda. Não é o que a carne quer. Mas Sansão entendeu isso. Que ele começa a sair da direção do propósito que Deus tinha com ele. Ele começa a sair daquilo que Deus tinha com ele. Agora Sansão, o homem que destruiu o povo de Gaza, o homem que matou mais de 1000 homens com uma queixada de jumento, o homem na mão da Suriana que destruiu a seara dos filisteus. Esse homem que tinha uma força sobrenatural que Deus deu a ele, perdeu na mão da Aramassaio a batalha, porque depois a Aramassaio não entendeu que tem tempo de falar e tempo de... Tem tempo de falar e tem tempo de calar. Bate na tua boquinha aí e diga: o tempo é de calar. Diga: o tempo é de calar. O tempo é de calar. O tempo é de calar. O marido quer confusão. A esposa quer rodar a baiana. Calma, o patrão está reclamando, está se dando uma ordem que não é justo. Calma. O irmão quer confusão, na Aramassaio é divisão. O irmão quer comandar a compreender com você. Cala! Aleluia! Porque Deus te falar, irmão, nem sempre. Sansão não perde a batalha no campo de guerra. Ele não perde a batalha como Josué. Aleluia! Ele vai lutar com o diário. Não sabia que tinha máquina, que era uma real. Meu Deus! Eita, mistério! Não tinha espada na luta de Sansão. A luta de Sansão tinha que ter prudência. Meu Deus! Não era espada, era prudência. Fala pro teu irmão, não é espada na terra, é prudência na mão da Arábia. Não é espada na Baixúria, é prudência na Baixúria e Candarábia. Sabe por quê? Porque na mão da Arábia, se Sansão tivesse prudência, ele guardava o segredo dele. Você sabia? Eu guardei o segredo, né? Eu sempre dizia para a igreja: vou contar uma peça para vocês. Mas para toda vez que estiver, concretizar. Aleluia! Um dia eu passei na escola, eu peguei a chave da casa, eu contei. Eu trouxe para a igreja, que Deus tinha me dado na casa. Ah, pastor, você tem medo de olho? Não, não vai tratamento contra Jacó e contra Israel. Nem contra Jacó e contra Israel. Não tem medo de olho, não. A gente tem que ser prudente. Por quê? Porque às vezes você trabalha e precisava travar, tu traga uma batalha.